E aí, meus amigos, vamos lá, a gente continua hoje nossa aula 33 já, hoje dia 23 de agosto, artigo 20, 21, a gente está seguindo então criteriosamente a Constituição Federal. Constituição Federal narrada, www.abcdireitoconstitucional.com.br. Inscrevam-se no nosso canal para vocês ficarem atualizados com os últimos concursos públicos, tá? Tribunal Regional Eleitoral já está praticamente quase certa, né? A banca parece que já tá sendo formada e assim que nós tivermos novidades, a gente está passando para vocês nas videoaulas. Por isso que é importante ficar inscritos nos nossos canais, digam para os amigos, para os colegas, youtubers. Federal narrada com o professor Caldeira. A gente segue então, na sequência, o título, hoje nós vamos falar do título 3, já adentrando na organização do Estado brasileiro. O capítulo 2 da Constituição Federal vai falar da União. São bens da União, então, continuação. Os terrenos de marinha, inciso 7º, tá? São bens da União, a gente está seguindo a aula anterior, inciso 7º, terrenos de marinha são bens da União. Tá? Esse inciso em especial, em específico, já caiu, para vocês terem ideia do nível dos concursos públicos, tá? Para técnicos, analistas, a OAB caiu já para magistratura e Ministério Público do Estado de São Paulo. Na fase, sabe que fase? Na fase oral, que é uma das mais difíceis, né? Vocês sabem que o concurso do Ministério Público e Magistratura, seja estadual ou federal, é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Esses concursos eles englobam uma gama enorme, extensa do edital. Então verifiquem vocês, meus amigos, que caiu na fase oral. Existem várias fases, fase objetiva, normalmente mais de 100 testes, alguns 100, dependendo da banca. Depois são perguntas, depois parte prática, e depois que o candidato passa por uma batelada de todas essas fases, ainda existe a fase oral, né, em que eles são perguntados na banca. Isso aqui caiu exatamente dessa forma. Doutor, o senhor que está querendo ser um juiz, um promotor, o senhor entende por terrenos de marinha? Vejam só que pergunta dificílima, né? E não é o normal para técnico, analista, isso aí não vai cair. Mas pode cair, são bens da União. Aí exatamente o ipsis literis, o que está no texto constitucional. Cuidado então. Mas enfim, os terrenos de marinha, vamos lá. Vamos falar dos terrenos reservados primeiro. São os terrenos marginais, tá? Aos rios públicos, livres de influência das marés, e pertencem à União Federal, na hipótese de serem marginais a águas doces situadas em terras de domínio federal, que sirvam de limite com países estrangeiros, se estendam aí a território estrangeiro ou de que dele provém. Tá? Onde que está isso, pessoal? Nós temos o Código de Águas, que é o Decreto-Lei 26.643 de 34, artigo 13, vai definir o que são terrenos de marinha, tá? Então a gente vai verificar aqui também, olha, vejam só, constituem terrenos de marinha, que é o que caiu especificamente naquele concurso que eu estava falando. Terrenos de marinha são todos aqueles banhados pelas águas do mar ou rio navegáveis, vão até 33 metros para a parte da terra, olha só que complexo, né? Contados deste ponto até a chegada do pré-mar significa maré cheia, médio. Então isso é terreno de marinha. E esse ponto então se refere ao estado do lugar do tempo da execução. Artigo 51, aí. Bom, então vejam só, o Código de Águas e o Decreto-Lei 9760 de 46, essas legislações 26.643 de 34, elas estão dispondo então sobre os chamados terrenos reservados, terrenos de marinha. Os reservados são os banhados pelas correntes navegáveis fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros para a parte da terra, contados desde o ponto médio das enchentes ordinárias. Tá? Nesse contexto, aí dá uma olhadinha na súmula 479 do Supremo Tribunal Federal, para vocês irem um pouquinho a mais.
Tá? Bom, o fundamento legal do direito do mar, onde que está regulado ou regulamentado o direito do mar? Será que está regulamentado no direito civil, no direito penal, processual? Vejam só, nós temos uma convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar e ela data de 1982. Conhecida essa convenção como Tratado de Montego Bay, tá? Porque essa cidade já foi Montego Bay é uma cidade da Jamaica, onde o tratado foi assinado. Então pode cair em alguns concursos públicos, né? Isso aí é mais raro para a prova da OAB, mas concursos da área federal pode cair se objeto de pergunta. O que você entende por Tratado do Direito do Mar ou Tratado de Montego Bay? Então vocês já estão alertas aí com relação a isso. Tem 300 artigos, para vocês terem uma ideia. Evidentemente não precisa ficar estudando toda essa legislação, apenas entender por referências que existe aí um tratado, em convenções internacionais sobre o direito do mar. Sempre foi um tema muito, vamos dizer assim, muito peculiar, muito difícil de tratar, haja vista o número elevado, né, dos estados e os seus fins e interesses econômicos, né, interesses políticos, geoestratégicos, enfim. Bom, legislação interna, 8617 de 93, vai dispor também sobre o mar territorial, zona contígua e a ZEE, né, a Zona Econômica Exclusiva, que nós já falamos para vocês na aula passada. Inciso 8º, seguindo a Constituição Federal narrada, também são bens da União os potenciais de energia hidráulica. Inciso 9, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Ah, professor, quer dizer, o Caldeira, estou fazendo aí o alicerce do meu barracão, do meu barraco, e de repente eu encontro uma mina de ouro. É da União. Tudo que está no subsolo com relação a recursos minerais é da União, ok? Ah, mas como é que eu faço? Não sei, pega uma pepita aí, guarda aí, depois você fala, enfim, brincadeira à parte, a gente segue, porque senão já vou ser preso nessas aulas aqui, porque eu sei que aí tem amigos meus, inclusive, que são aí juízes, promotores, eles estão assistindo às vezes, né, essas aulas aí, né, enfim. Inciso 10, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Então, sítio arqueológico, achei um dinossauro aqui, um fóssil, é meu. Não, não é da União, são bens da União, ok? Sítios arqueológicos, pré-históricos. Inciso 11, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. E agora, hein? Então, vamos lá, vamos ver esse julgado aqui. A importância, estou lendo o julgado do STF, Supremo Tribunal Federal, a importância jurídica da demarcação administrativa homologada pelo Presidente da República, ato estatal que se reveste de presunção iuris tantum. Só lembrando que a presunção iuris tantum é a chamada presunção relativa, ela não é absoluta. Legitimidade e diversidade residem nas circunstâncias de que as terras tradicionalmente ocupadas pela comunidade indígena, né, embora pertencentes ao patrimônio da União, artigo 20, inciso 11, acham-se afetadas, quer dizer, destinadas, né, por efeito de destinação constitucional a fins específicos, voltados unicamente à proteção jurídica, social, antropológica, econômica e cultural dos índios, dos grupos indígenas e das comunidades tribais. Isso aí foi discutido em RE 183.188, relator ministro Celso de Mello, julgado relativamente recente. Não, esse é um pouco até mais antigo, 97. Recente é esse, de 2010, cujo ministro relator votou no mesmo sentido, o Aires Brito. Tá? É um julgamento aí de 2009, publicado no Diário em 1º de julho de 2010. Parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, né, bem como a órgãos da administração direta da União, participação, olha só, hein, no resultado, a gente até destacou aqui no texto, da exploração de petróleo. Olha o pré-sal aqui, ó.
ou gás natural de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território. Plataforma continental, vocês já sabem o que é, na aula passada nós falamos, todos os termos, o que é zona econômica exclusiva, o que é mar territorial, o que é plataforma continental, território, plataforma continental, mar territorial, zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Tá? Vejam só, cuidado aqui. Parágrafo 2º sempre cai. A gente colocou aqui, já caiu em vários concursos públicos que eles querem saber só isso. É uma coisa boba, né? Mas enfim, o examinador meio que sem, entre aspas, noção no bom sentido, né? Ele não tem mais o que perguntar nos concursos públicos, então se repetem. Né? Agora a exigência também da jurisprudência, com a alteração do CPC, com o novo Código de Processo Civil, onde erige um patamar mais elevado aí de estudos científicos, é a questão dos julgados reiterados, e os advogados têm que ficar antenados com isso, o pessoal da OAB também. Né? Então vamos tomar cuidado com os julgados do STJ, dos tribunais superiores, súmulas, etc. Por isso que a gente está dando para vocês. Então, o que cai? O que cai é essa faixa aí de 150 quilômetros ao longo das fronteiras terrestres, toda o dispositivo, designada como faixa de fronteira. É considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Tá? Então, o que significa isso, pessoal? A zona, né, ou faixa de fronteira, quanto que é? 150? No concurso eles podem mudar essa metragem e pode confundir vocês. É isso. Na sequência, artigo 21 da Constituição Federal, agora a gente vai começar a falar da competência administrativa ou executiva. Tá? Vejam só algumas dicas de concursos para vocês. Nossa preocupação foi destacar toda essa legislação e colocar em negrito, em letras pretas, e advertir vocês que, vejam só que as competências ditas administrativas, curiosamente, e tem que ser assim mesmo, porque indica ação, começam com verbos. Então, para detectar no concurso público rapidamente, será que é competência legislativa, será que é competência executiva ou jurisdicional? Normalmente, né, o artigo 21, vejam só, tem mais de 20 incisos, são 25 ao total, e começa com verbos. Vou ler agora o texto para vocês. Artigo 21. Compete à União, competência executiva. Inciso 1º, manter as relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Tem doutrinador que critica a questão de falar que compete à União, que deveria ser melhor falado em república, deveria assim ser falado, compete à República Federativa do Brasil, quer dizer, União mais estados federados e significando o Estado com E maiúsculo, esse sim que teria essas competências. Mas ficou assim no texto constitucional, a competência é da União, né? Da União, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso 2º, isso cai muito em prova, declarar a guerra e celebrar a paz. Então veja só, declarar a guerra e celebrar a paz. 3, assegurar a defesa nacional. 4, permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Isso já aconteceu várias vezes, né? Às vezes pouso de aeronaves estrangeiras e tal. Daí que sai a lei do abate. Se houver descumprimento ou inobservância de alertas no sentido de invasão do espaço aéreo, pode, evidentemente, o Estado brasileiro abater a aeronave. Já aconteceu, né? Principalmente no caso de traficantes que se valem das aeronaves para o comboio, né? Para levar droga e transpor as barreiras do Brasil. Né? Inciso 5º, decretar. Compete à União, então, decretar o estado de sítio e o estado de defesa e a intervenção federal. Todos esses casos de intervenção, o que é o estado de defesa, estado de sítio, a gente vai ver já, um pouco mais para frente. Inciso 6º, autorizar
e fiscalizar a produção do comércio de material bélico. Já caiu em concurso também várias vezes. Tudo que caiu em concurso a gente está destacando aqui, né, a maior probabilidade. Então, inciso 6º, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inciso 7º, emitir moeda, né? A Casa da Moeda, CMB, que é a responsável pela emissão. A delegação da execução do serviço público, mediante autoridade legal, não implica alteração de regime jurídico de direito público, inclusive de direito tributário, que incide sobre a referida atividade. Tá? É um julgado de 2014. Inciso 7º, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio, capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Né? Então vejam só, a DPF, depois dá uma olhadinha aqui, tá? A Constituição Federal Brasileira confere à União em caráter exclusivo, então, a exploração de serviço postal e correio aéreo nacional. Artigo 21, inciso 10. Cuidado. Dê uma olhada também, pessoal, na DPF 46, relator ministro, aí Eros Grau, o julgamento de 2009. Inciso 11, explorar direta ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de telecomunicações, que é um serviço público, nos termos da lei, que disporá sobre a organização do serviço, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. A Anatel, por exemplo, que é a agência reguladora do governo, reguladora das concessões, realizando inclusive as fiscalizações. Inciso 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Né? Observação, a outorga é só por lei, tá? A delegação é feita em relação à execução. O professor Erlim Lopes Meireles, ele sempre lembra, né, que no saudoso administrativista brasileiro, que a delegação é da execução, através normalmente de contratos. Pode ser por concessão, permissão, autorização. Tá? Delegação é da execução do serviço ou obra pública. A linha A, então, explorar diretamente, inciso 12, autorização, concessão ou permissão. A linha A, serviços de radiodifusão, sonora, de sons, de imagens. B, o serviço de instalações de energia elétrica, que é o serviço público também. A ANEEL, por exemplo, a gente traz aqui como exemplo. O aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados, onde se situam os potenciais energéticos. A linha C, a navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. O exemplo aqui que a gente traz é a da ANAC e da Infraero. Né? Bom, a linha D, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transpõem os limites do estado no território. A linha E, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, e a IF, terminando aqui, finalizando os portos marítimos, fluviais e lacustres. Tá? Uma questãozinha aqui do técnico judiciário do Ceará. Gente, vamos lá, Ceará 2013, vejam só. Questão aí do Ceará, prova CESP. Assinale a opção correta no que se refere à organização política administrativa. Tá? Eu vou ler a linha e já dou a resposta já. A. Com o advento da Constituição Federal, ficou proibida a criação de novos territórios federais. Essa questão está incorreta nos termos do artigo 18, parágrafo 2º. Vejam só, dá uma olhadinha lá. A linha B, são bens dos municípios, sítios arqueológicos localizados no seu território. Errado, a gente já viu com vocês. Tá? Por quê? São bens da União. Tá? Sítios arqueológicos, bem da União. A linha C, a criação de conselhos de contas municipais, depende de autorização legal específica. Errada também. Tá? Não pode haver tribunal de contas novos aí. Tá? Essa é incorreta, vedada a criação de tribunal de contas, vide o artigo 31. A linha D, essa está certa, veja só por quê. Falamos aí que ia cair essa questão. Segundo a Constituição Federal, a faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres é considerada essencial para a defesa do território nacional. É essa a questão
certa. E por fim, a última, que é errada também, são bens dos Estados-membros, recursos minerais, inclusive subsolo. Não, tá tudo errado. São bens da União. Nós falamos já isso para vocês. É isso, fiquem conosco, fiquem com Deus, bons estudos e até breve, se Deus quiser.